Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Ponte Musical. Eu sou o Júlio Costa e hoje o programa está mais do que especial. Se eu fosse você, não saía daí. Fique conosco, o programa está apenas começando. Eles são adoradores, talentosíssimos no que fazem e têm umas vozes maravilhosas. Hoje eu estou recebendo no nosso programa, com muito carinho e muita felicidade, os meus amigos Natiele Costa e Samuel Reis. Meninos, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Prazer é todo nosso de estar aqui. Obrigado, super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado vocês. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Talvez tenham muitas pessoas que estão nos acompanhando que tenham essa curiosidade. Vocês já nasceram no lar cristão? Sim, nasci em um lar cristão, né? Os meus pais, a princípio, eles eram de uma igreja católica, mas assim que eu tinha uns 10 meses, eles já se converteram. Então, eu lembro desde pequenininha de estar na igreja, de participar de escola bíblica dominical, bíblica de férias. Então, assim, isso fez total diferença na minha vida, né? Que legal. E Samuel? No meu caso também, sim. Eu sou de Patrocínio, né? Eu não sou daqui, mas meus pais, inclusive, eram dessa igreja quando eles moravam aqui em Uberlândia. E eles mudaram para Patrocínio um pouco antes de eu nascer. Então, assim, lá a gente frequentava, não era presbiteriana. Só que aí, com o passar do tempo, assim, sempre na igreja, né? Lá em Patrocínio, todo o período que eu passei lá, eu estava na igreja também. E quando eu mudei para cá, eu voltei para cá, onde meus pais passaram a infância, adolescência, foram de diretoria de UPA, UMP, muitos anos atrás isso. Que legal. Nossa, muito importante isso, né, gente? E eu tenho o costume de dizer também que nós que nascemos em lares cristãos, que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente acostuma, né, com as coisas de Deus. E Deus tem, assim, feito coisas maravilhosas na nossa vida, né? E, Natiele, você falou, né, que era criança na igreja e tudo mais. Então, eu lembro de você, né, muito pequena. Não que eu seja muito velho, mas é porque eu comecei muito cedo, né? Então, já dá para perceber aí. E nessa questão de você pequena, eu lembro que você sempre chegava para mim e falava que queria cantar, né? Que sua vontade era cantar, e eu acho que eu te dei algumas cortadas, porque eu falava, Natiele, ainda não é hora, espera, porque eu ficava preocupado em relação às suas pregas vocais, né? Por causa dos tons das músicas que eram cantadas, né? No coro da igreja, no coro adulto. E você sempre vinha assim com aquela motivação, e eu, Natiele, calma, ainda não é a hora, fique quietinha que vai chegar o tempo, né? E o que te motivou a esperar esse tempo de eu falar assim, agora você pode cantar? É engraçado recordar assim essa memória desde quando eu era criança, né? Porque realmente a música, cantar sempre foi assim minha paixão. Desde criança, desde muito pequena. Quando eu era criança, eu lembro de participar de alguns corais infantis, né? Mas os meus pais participavam do coral dos adultos, né? Então eu queria estar junto com eles. Então eu falo que a minha maior motivação de continuar e de querer mesmo viver isso é o exemplo que eu tinha dentro de casa, né? Sim. Meu pai, minha mãe, muito presente nos ensaios, no louvor, e assim, não tinha com quem deixar a gente, né? Sim, Então, sim, tanto eu quanto meu irmão, sempre acompanharam, né? sempre. Então, assim, tinha um ensaio, a gente estava lá, a Tava gente lá. sabia as músicas, se brincar todas as vozes. Eu acho que você sabia mais as músicas do que os próprios cantores do coral. É Talvez. verdade. Porque, né,
Era uma vontade que você tinha que era muito, muito interessante. E quando você vinha falar, meu coração ficava apertado, né? Falando, gente, porque de repente eu posso, assim, matar um sonho, né? De uma criança, né? No sentido. Mas era realmente, assim, preocupação que eu tinha nesse sentido, né? De a sua voz poupar, né, a sua voz, as pregas vocais, para não ter esse problema, né? E, Samuel, me fala como que foi assim o seu contato com a música e desde quando assim ela se faz assim presente na sua vida também? Porque eu sei que você é muito musical. Nossa, é uma história um pouquinho, começou bem cedinho. Assim, minha família, principalmente assim de parte de pai, tem muitos músicos que são professores, Uhum. já foram diretores de escola de música, de conservatório, Que legal. regentes. E assim, eu acho que somando isso com meus pais me influenciando desde cedo, eu comecei a fazer aula de música, eu tinha 6 anos. Que legal. E aí eu comecei, passei por muita coisa. Eu comecei no conservatório, Uhum. eu fazia violão clássico. É uma coisa que poucas pessoas sabem de mim. Eu estudei violão Eu clássico mesmo aí. não sabia disso, Samuel. Foram uns 4 anos, mas eu era muito novinho, não me peça para tocar nada de violão hoje. Assim, eu reconheço uns acordes, algumas Uhum. notas, mas faz muito tempo. Eu acho que eu parei o violão, eu tinha 10 anos, mais ou menos. Uhum. Só que, assim, a maior parte desse tempo que eu estava fazendo aula é porque era o seguinte, no conservatório, na época, a gente não fazia só o instrumento. A gente fazia aula de ritmo, de canto e de flauta também, que eu odiava flauta no início. É E, porque todo mundo tem é, que passar por esse processo de musicalização, né? A gente teve a participação do Lourenço no último programa e ele falou que começou também com a flauta doce, né? Então todo mundo que faz musicalização tem que passar pela flauta doce, é isso, Samuel? verdade, assim, é um instrumento que facilita muito a questão de leitura melódica, de partituras. Sim, mas você não Assim, gostava. no primeiro ano não, mas depois eu comecei a gostar mais do que o violão. Era Entendi. assim, meu instrumento principal passou até a ser a flauta nesse período. Na Uhum. verdade, eu nem falo a coisa que eu mais gostava. A coisa que eu mais gostava era teoria. Eu queria entrar para a parte de teclado no Uhum. conservatório, só que não tinha vaga, porque era Sim, muito muito disputado na época, disputado. ainda mais para criança, né? Que os Uhum. pais loucos para colocar criança para começar a estudar música, eu era muito Uhum. novinho. Quando abriu as vagas, ah, meu irmão fez. E isso eu já tinha 1 ano de conservatório, naquela zona de conforto. Eu pensei, vamos ver se eu vou gostar do violão. Mas depois de uns 2 anos, além disso, então uns 3 anos ali, eu fui ver, não era minha praia o violão. Então aí que eu comecei a estudar teclado, Uhum. que é hoje meu instrumento principal. Entendi. Aí assim, isso quando criança ainda, tudo no Uhum. conservatório. E aí depois eu passei pelo sax também, num toque igual o Lourenço, igual a Milton, que fizeram participação no último programa. Mas assim, tem uma noçãozinha legal. E assim, começou, foi minha infância inteira e até hoje eu entrei para a parte de louvor da igreja, eu tinha 12 anos, eu era bem novinho, Que já tocava legal. teclado. E tudo foi construindo assim à medida do tempo. Uhum. Nossa, muito legal. E assim, eu tenho, lógico, acompanhado vocês há um tempinho e eu vejo a facilidade que vocês têm também na questão de harmonia vocal, né, de divisão de voz e tal, e não são todas as pessoas que conseguem fazer uma abertura vocal em músicas, né? A gente sabe disso. E lógico também que quem estuda, né, tem talvez consiga adquirir essa habilidade, né? E vocês já fizeram ou fazem aula de canto? Eu faço aula de canto. Eu comecei a fazer, na verdade, quando eu descobri um probleminha de saúde. Então, eu falei, nossa,
eu preciso cuidar do meu bem mais precioso, que é a minha voz. Sim, é verdade. Algo que eu amo, o que vai ser da minha vida se eu não cantar? Então, foi o que me fez correr atrás, né? A minha professora de canto maravilhosa, Ana Bernardes. Um beijo para você, Ana. Beijo, Ana. Então, assim, ela tem me acompanhado há mais ou menos uns 2 anos nesse processo e eu falo que, assim, é graças a ela que muitas coisas, assim, eu tenho superado, sabe? A cada dia, nossa, isso eu não conseguia fazer, hoje eu consigo. Então, é muito legal esse processo da aula de canto, que Legal. você conhece a sua voz, que é um instrumento que às vezes a gente não sabe usar. Sim, é verdade, é verdade. Então, e falar em voz, nós podemos ouvir a primeira canção? Vamos lá. E qual vai ser a primeira canção? A primeira canção é Desde os Confins da Terra. E é uma música que eu amo, eu brinco que é assim, de louvor, a minha preferida. Eu também amo. Então, vamos ouvir Desde os Confins da Terra com Natiele Costa e Samuel Reis. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da no terra, mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Amém. Muito lindo, gente. Não, e a facilidade que vocês têm de trocar as vozes é impressionante. Nossa, muito bom mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta com o nosso programa Ponte Musical. Hoje recebendo os meus amigos Natiele Costa e Samuel Reis. Não saia daí.
dia você vai agradecer por seus filhos terem estudado aqui. colégioannemackenzie.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Ponte Musical e hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa Natiele Costa e Samuel Reis. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Vocês são jovens, namorados e cristãos. Qual é o desafio de namorar nesses dias atuais? Nossa, são vários, né? Eu acredito que, assim, para fora do ambiente da igreja, a nossa maior dificuldade é de ser exemplo. Sim. Porque, de certa forma, isso é cobrado, assim, de uma forma, mas ele é da igreja, mas eles são um casal cristão, né? Então, precisa ter esses princípios muito claros para as pessoas que estão de fora. E dentro da igreja, mais ainda. Sim. Porque são pessoas que já conhecem o que é certo, o que é errado, quais são esses padrões, digamos assim, né? Sim. Então, às vezes é uma coisa assim que a pessoa não esperava aquilo. Então, às vezes, uma fala, um gesto, e aí eles ficam já assim. Então, é um desafio muito grande. E fora que a gente está vivendo tempos difíceis, né? Difíceis, né? Com certeza, né? E é um desafio, eu falo assim, não só pela questão de ser exemplo para as pessoas, mas por ser cristão, não é só exemplo assim para as pessoas que é nosso objetivo de vida, é a gente ser parecido com Cristo, né? E assim, isso é um desafio, seja em qualquer época. Sim. E no caso agora, igual falaram, com a pandemia, com essa situação super perigosa, alarmante, tá sendo difícil essa questão. Entendi. É verdade. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo lá na EME, que é a Escola de Música, Ministério e Evangelismo, e ele fala, Jesus faria isso no seu lugar? Aquilo, né, dependendo do que a gente faça, ele sempre falava, Jesus faria isso? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias, né? Com as nossas atitudes, com o nosso falar, né? Jesus faria isso, né? Para fazer essa diferença, né? Na nossa vida. Natiele, o que mais te chamou a atenção no Samuel? Nossa, são tantas coisas. Quando a gente se conheceu, é uma história muito engraçada. A gente já se conheceu brigando por causa de música. Oh, meu Foi Deus. bem assim, no acampamento da igreja, de carnaval. Nossa, que moça bonita, a primeira coisa que chamou a atenção, né? E aí a gente foi para uma roda cantar e eu fui fazer o contralto de uma música e ele, sem me conhecer, a primeira coisa que ele falou Não foi: era o contralto. isso não é contralto. Desse jeito. É o Samuel, né? Então, assim, a princípio, depois disso, eu fiquei meio chateadinha, fiquei um tempo sem conversar, mas aí depois, quando a gente voltou a conversar, o que me chamou a atenção nele, além da área musical, que, nossa, é como eu, né? Esse chamado, pelo menos, foi a questão de como ele trata as pessoas. A empatia que ele tem com as pessoas, não só comigo, mas com outras pessoas, Sim. e isso me encantou. Então, são várias coisas, mas acho que essas são as principais. As principais, né? Devolvendo a pergunta, Samuel, o que mais te chamou a atenção na Natiele? Como ela falou, a gente se conhecendo pela primeira vez não foi uma coisa muito amigável. E ela falou um tempinho sem conversar, esse tempinho foi ali Um ano? uns 8, 9 meses, por aí, eu Quase acho. um ano, hein? Olha, quase que eu acertei. Foi.
a gente voltou a conversar depois de um ensaio de louvor, que minha mãe estava aqui na cidade, inclusive, e depois a gente vai cantar a música que a gente cantou num dueto, assim, indo embora, saindo da igreja, e foi ali que a gente voltou, assim, a conversar dessa segunda vez, assim, depois dessa briga. Mas o que me chamou a atenção foram várias coisas que foram se construindo, assim. Mas uma coisa que, infelizmente, tem sido difícil, assim, de se ver nas pessoas é a relação com Deus. E a Nath é uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito forte, assim, que passou por muita coisa e ainda passa, né? Mas é uma pessoa muito forte, né? Que, assim, leva a fé em Deus muito a sério. Ai, gente, o amor está no ar. Vocês estão percebendo isso, né? E eu já estou ficando aqui meio assim, né? Constrangido por estar aqui de vela. Mas vamos lá. Qual conselho vocês dariam para jovens, adolescentes e jovens que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, aquelas pessoas que querem, né, entrar num relacionamento? O que vocês falariam para essas pessoas? Que conselho vocês dariam para essas pessoas? Muitas vezes eu escuto, principalmente jovens, adolescentes, né, falando assim, às vezes está interessado na pessoa, e aí alguém pergunta e faz, não, a gente é só amigo. E você tem que namorar com amigo, você vai namorar com inimigo? Então, assim, primeiramente, claro, você buscar uma pessoa que tem o mesmo pensamento que você, seja na questão da fé, do chamado, se você tiver um. Então, tem que estar ali alinhado, porque a gente acredita que o namoro é para o casamento. Sim. E se tem esse propósito, a gente tem que visar lá na frente, antes de entrar de cabeça em um relacionamento e acabar, né, se Machucando, frustrando. Então, assim, o meu conselho, com certeza, seria para você buscar ter intimidade com essa pessoa na questão da amizade. Porque é na amizade que você conhece, que você sabe. E, querendo ou não, o casamento, você precisa ser amigo da pessoa, né? Sim, Passar com o resto da certeza. vida. Então, é isso. É você gastar tempo em querer ser amigo da pessoa. E muita gente fala dessa questão de conhecer a pessoa e leva para uma frase no sentido assim, é muito importante você ouvir a outra pessoa, mas eu já olho um pouquinho diferente. Você tem que entender a outra pessoa, você tem que ter empatia por ela, você tem que, assim, tentar entender por que ela está fazendo isso, por que ela age desse jeito, ou não age de uma forma que você esperava. E, assim, é uma coisa para qualquer tipo de relacionamento, eu acho que seja fraternal, seja um relacionamento conjugal. Essa questão de você tentar entender o outro é muito importante, assim. Então, conselho, não só ouça, tente entender o que a pessoa está passando, o momento, tudo isso é importante. Que legal, gente. Ó, fica a dica aí, hein? Presta atenção no que eles estão falando, tá certo? Muito bom. Vamos de mais uma música. Qual será agora? Agora a música é uma das que eu cantava bem novinho com meu irmão, quando a gente cantava aqui na segunda igreja. Eu tinha uns 10 anos, eu acho. E é Descansarei. Vamos ouvir então a música Descansarei, com Natiele Costa e Samuel Reis. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar sequento vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sequento vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo, rápido mesmo. E daqui a pouquinho estamos na sequência com o nosso programa Ponte Musical, hoje recebendo os meus amigos Natiele Costa e Samuel Reis. Fiquem conosco. Oi pessoal, meu nome é Lorena, estou aqui no quiosque da Chata de Bonita no Uberlândia Shopping para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vende aqui. A gente oferece curso de automaquiagem, serviço de maquiagem por agendamento e análise de coloração pessoal, para você saber a sua paleta de cores para combinar tudo e ficar linda. Espero vocês aqui!
Bora embarcar nessa? Inglês, robótica, games, programação, administração, informática e outras tecnologias. Fazemos parte da maior rede de inglês e tecnologia do Brasil para as novas gerações e contamos com profissionais altamente qualificados. Traga o seu filho para fazer parte desse time de sucesso e inspirar o seu futuro. O futuro das novas gerações começa aqui. Invista no seu conhecimento com cursos de alto padrão de tecnologia de acordo com as habilidades por idade. Nosso programa está de volta e, infelizmente, estamos indo para o final. Mas ainda temos muita conversa aqui pela frente. Natiele, você passou, né, por um processo difícil na área da sua saúde. Você pode compartilhar o que Deus fez na sua vida durante esse tempo? Então, como eu tinha começado já a falar um pouquinho, né, sobre como eu comecei a fazer aula de canto e o porquê. Foi bem nessa época, final de 2019, eu estava sentindo que a minha voz, do nada, eu ficava sem voz, não tinha feito muito esforço. Eu falei, tá errado, vou procurar um médico, né? E chegando no médico, eu tive uma surpresa. Foi onde ele me examinou, apalpou e ele falou, olha, eu acho bom você fazer um ultrassom da região do pescoço para ver se não tem nada. Eu achei estranho aquele pedido, né? Tá, fiz. Já nesse ultrassom foi assim desastroso, porque eu não estava preparada. E já o médico do ultrassom mesmo olhou e sem nenhuma forma assim de falar, né, com a pessoa mesmo. Mais branda. Ele olhou e falou assim, eu achei aqui um tumor. Isso é um tumor e parece ser um câncer. Você tem caso de câncer na família? Eu já fiquei, pensa, do nada. De choque. Esse dia, nossa, foi o Samuel para me socorrer, literalmente, porque eu fiquei no chão chorando e depois eu fui fazer punção, descobri que realmente era um tumor, fazer acompanhamento e várias coisas. Nesse momento, durante toda essa trajetória, o ano de 2020 foi basicamente, vai em um médico, escuta a opinião de um, vai em outro. Muita gente que não sabe falar, virar para mim. Eu acabei de falar que cantar é minha paixão. Virar para mim e falar assim, não, você não vai mais cantar. Esquece. Então, Nossa, assim... isso... Meu Deus. Meu Deus. E assim, eu sou pedagoga, eu dou aula. Então, além de utilizar a minha voz dando aula para crianças, eu também utilizo ela cantando. E aquilo me doeu muito. E foi aí que eu fui procurando médico, assim, você falou alguma coisa de esperança, eu vou em você. E aí foi todo esse processo, quando viu que não tinha jeito, vai ter que tirar, vai ter que fazer cirurgia. Aí foi outra questão, né, na minha cabeça. E várias pessoas, minha prima fez. Nossa, coitada, perdeu a voz pro resto da vida. Bem incentivador, né? É engraçado. Para quem está passando pelo processo, ouvir isso é uma maravilha. É engraçado você... Hoje eu olho assim e falo, gente, como que às vezes as pessoas cometem essas gafes e nem percebem, né? E foi no começo desse ano, onde eu fiz um novo exame, estava lá, neoplasia suspeita de malignidade. Não tem jeito, vai ter que tirar. E aí eu não queria nem ouvir. Eu falei, não, eu vou ignorar. Vou fingir que não está acontecendo nada, né? Mas não tem jeito. E aí... Tinha que tirar. E aí, além de viver tudo isso, eu estava vivendo no período de pandemia, né? Então, quando foi para eu fazer cirurgia, fechou todos os hospitais, não faz cirurgia, e aí ficou naquela lista de espera, e quando abriu, não, vamos lá, vamos fazer.
E aí Deus pôs a mão em cada detalhe, Julinho. Em cada detalhe, não tem... Nossa, dá vontade até de chorar, sabe? Porque quando eu fui em uma médica, que já estava tudo certo, que ela seria a cirurgiã, ela falou, olha, vou ter que tirar por completo a sua tireoide, vai repor com hormônio, você pode ficar tranquila, mas é assim, muito raro não ter comprometido ela. É 99% assim, de estar bem avançado. E eu fiquei assim, meu Deus, tô sem chão, né? E na semana, eu já estava com cirurgia marcada. Na semana, eu recebi uma outra indicação. Eu falei, então já está na chuva, vamos terminar de molhar, né? E eu decidi ir em outro cirurgião, que foi completamente diferente. Ele me acalmou e falou, não precisa, vamos fazer assim, eu vou tirar uma parte da sua tireoide numa segunda, se houver necessidade, porque aí eu vou examinar, na sexta a gente tira o resto. Não vai ter dado nem tempo de cicatrizar, não vai dar problema e tal. Em menos de uma semana. Em menos de uma semana. E já que corre o risco de eu não fazer outra cirurgia e ficar bem, então vamos nessa, né? E aí meu maior medo, eu falei, e a voz? Ele falou, olha, é muito relativo. Tem pessoas que precisam fazer muito tempo de fonoterapia para voltar a falar, cantar, então... Mas depende, cada caso é um caso. Cada garganta é uma garganta. Ele já não falou assim, não, você não vai cantar, pode desistir. Não. Ele, pelo menos, em ele nenhum foi momento. mais sensível, né, vamos dizer assim. Em te trazer essa tranquilidade, fazer que você entendesse, né, que poderia, né, voltar. Sim. E isso foi o que assim me tranquilizou e me trouxe aquela esperança, né? Que eu orei e falei, Deus, o Senhor tem esse chamado, o Senhor colocou no meu coração. A questão da música, cantar, o Senhor sabe tanto que isso é importante para mim. Então, coloca a tua mão. Se for da tua vontade, eu aceito. E foi isso que eu fiz. Tinha dia que eu estava assim, apavorada. Mas eu fiz a cirurgia. E, de fato, no meu pescoço tinha alguns nervinhos, que eu acho que até o Samuel vai saber explicar direito, que eu estava em outro lugar. Topada de remédio. Então, assim, foi um pouquinho demorado, um pouco mais minuciosa, mas correu tudo super bem. Graças a E Deus. eu lembro que quando eu fui fazer eu fiquei, acho que umas 2 semanas afônica, e depois a minha voz ficou fraca, mas não afônica, né? Então, eu lembro que a minha primeira consulta, eu estava com um ponto ainda na garganta. O médico olhou para mim e falou assim, você canta na igreja? Eu falei, sim. Aí ele, você já cantou e agradeceu a Deus? Porque a sua cirurgia foi um sucesso. Olha que bênção, né? Você daqui 1 mês já vai estar cantando. Olha. E eu fiquei assim, gente, como? Que daqui 1 mês eu tô com ponto aqui. A gente, às vezes, é tão, assim, incrédulo, né? É verdade. E pro médico falar isso, né? Exatamente. E assim foi. 1 mês depois, eu já estava com a Ana fazendo aula de canto. Claro que, assim, vocês podem ter percebido que minha voz falha, tem notas que eu ainda não alcanço. Mas isso tem pouco tempo que você... Tem 3 meses. 3 meses, olha isso. Para quem ouviu, não, você não vai cantar nunca mais. 3 meses e cantando do jeito que você está cantando, meu Deus, é um milagre. É um milagre. E eu fico muito feliz de dizer isso, que foi um milagre que eu vivi, que eu tenho vivido dia após dia. Porque eu mesmo pensei que eu não ia conseguir voltar a cantar. Eu lembro que eu fiz a cirurgia na segunda, no domingo. Eu falei assim para o Samuel, amor, vamos gravar uma música para eu deixar registrado, caso eu não consiga cantar mais. Oh, meu Deus, como nós somos, né, difíceis. E aí ele falou assim, eu gravo, mas você vai cantar muito ainda. Amém, né? Rapaz de fé. E assim foi, eu fiz
tenho feito acompanhamento, tanto fonoterapia quanto aula de canto, que tem me ajudado demais. Isso é importante, né, Natiele? Sim, é muito importante. Então, tem momentos que a minha voz fica cansada, depois de um dia de trabalho, eu tô... Sim, porque é o seu material de trabalho Sim. também, né, a sua voz, né, seu instrumento de trabalho e de canto, né, então é normal. Exatamente. E depois, assim, eu fui em um otorrino que me pediu para fazer uma laringoscopia para ver será que não teve nenhuma perda, né, Sequelinha, nenhuma alguma coisa. sequela. E ele falou, olha, eu já atendi casos de pessoas que fizeram tireoidectomia, parcial ou não, que tiveram paralisia da prega vocal. Isso é Olha só. normal. A gente lidar com isso todos os dias. Então, a sua prega vocal está fraca, assim como qualquer musculatura que sofreu uma lesão, uma cirurgia. Então, eu ouvi aquilo e fiquei, nossa, isso é muito porque bom. é Deus, né, Natiele? A gente sabe que é Deus agindo na sua vida, porque Ele tem propósitos, né? E a sua voz, com certeza, vai trazer muita cura, né, na vida das pessoas. Através desse seu testemunho também, né? Com certeza Deus ainda vai te usar muito, como o Samuel disse, né? Ainda vai cantar muito ainda, né? Vai, com certeza, né? Gente, eu sei que você passou por esse processo difícil e nós, como nação, como mundo, estamos vivendo tempos difíceis, né? Por causa dessa pandemia. E o que tem motivado vocês na vida cristã? Né? Vocês têm escutado algum ministério de música assim, que tem feito diferença na vida de vocês nesse tempo? Como que é? Eu sou suspeita a dizer, porque assim, a letra das músicas, quando você escuta um louvor, você analisa assim a letra, mas aquilo que me encanta, que enche meu coração, é quando a música é uma música assim inteligente, tem uma divisão vocal, eu fico encantada. Então, ultimamente eu tenho ouvido muito mesmo, Nova Voz, sempre ouvi, né? Nem fale, né? E Vocal Livre, recentemente, assim, uns 4 anos para cá, eu tenho assim acompanhado bastante eles. O trabalho deles, legal. Samuel. No meu caso, eu tenho a mesma característica de prestar muita atenção, assim, tanto na voz, na questão técnica, assim, que eu gosto muito, e quanto na parte instrumental, assim. Então, grupos como Novo Tom, que eu gosto bastante. Descobri recentemente também, faz poucos anos. Na questão instrumental tem o Kirk Franklin, que ele é americano e tem... Assim, as músicas dele servem de base para várias traduções, várias músicas que a gente canta hoje, a gente pensa de onde surgiu? Kirk Franklin. Então, esses dois eu acho que têm sido mais presentes, principalmente nesse tempo de pandemia também. Muito legal. Ainda bem que são coisas de qualidades, né, gente? Porque senão eu já ia puxar a orelha de vocês aqui, né? Porque vocês sabem, né, da minha chatice em relação a isso também. Mas ainda bem que vocês estão aprendendo direitinho, né? Mas, meninos, vocês podem deixar uma palavra de esperança para as pessoas que estão nos assistindo, por favor? Depois de tudo isso que eu passei e tenho passado, eu aprendi que Deus é um Deus de milagre. E que o mais importante é o nosso coração de adorador. Às vezes, a gente é frágil, é humano, e vai pensar que, nossa, nessa causa aqui nem Deus. E eu sou a prova de que é o contrário. É com Ele que Ele prova, assim, o impossível. Ele é o médico dos médicos. Eu não sei o que você em casa tá enfrentando. Não sei quais são suas lutas, se é na questão espiritual, se é na questão física, emocional. Mas eu sei que o Deus que eu creio é o Deus que tudo pode. Amém. E Ele é um Deus de milagre, Ele é o que dá a última palavra. Amém. Amém. Você quer falar alguma coisa, Samuel? Eu acredito que, assim, a gente está passando por um período difícil e isso já tem cansado muita gente. Eu acho que até eu, nesse período assim, de pandemia, às vezes a gente cansa. Até quando isso vai durar?
tá muito difícil. Às vezes essa luta, assim, de acordar todo dia e ter esperança de um dia melhor, assim, a gente tem visto isso por muito tempo. E essa dificuldade, assim, por causa, todo dia notícias ruins, a gente ouve, atormenta o nosso coração, assim. Só que, igual a Nath falou, Deus é um Deus de milagres. E a gente tem que ter fé. E a gente não pode parar a nossa vida, a gente não pode colocar na nossa cabeça que o plano de Deus para nós não é perfeito, porque é. E tudo que Deus faz para a gente é para o nosso melhor. E para a honra e glória dele. Amém. Bem, antes de nós ouvirmos mais uma canção, tem um passarinho verde aqui no meu ouvido, querendo fazer uma pergunta, sem colocar pressão, já tô até suspeitando lógico. do que é. Sem colocar pressão. Por acaso, tem alguma data prevista para um casamento? Eu vou deixar ele responder. Eita, Samuel. Vai lá, responde, Samuel. Olha, ainda não. Ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para pensar, ainda mais nesse... São muito novinhos ainda, né, gente? Eu sei que... Tem esse fator também, Eu né? sei que é cobrança, né? Porque é desse jeito. Não vai namorar, não. Aí começa a namorar. Ai, quando que vai casar? Aí casa. Quando que vai ter filho, né? E tal. Eu sei que sempre tem essa cobrança, né? Mas é só para brincar mesmo um pouquinho com vocês, né? E vamos ouvir a próxima canção? Qual você aí agora? Vamos. A próxima canção, ela se chama 10 Mil Razões. Ai, eu amo essa música. Meu Deus. Eu também sou apaixonada. E de uns tempos para cá, ela tem feito tanto assim sentido para mim, principalmente no final, porque em um momento que eu achei que eu não fosse mais cantar, eu pensar que pela eternidade a minha alma vai cantar, ainda que a minha voz se cale, ainda que eu não tenha voz, a minha alma vai cantar o Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir? O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Nossa, gente, essa música é do céu mesmo, né? Maravilhosa.
Meninos, eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês aqui no nosso programa. Já fazia tempo, né, que eu queria que vocês participassem, mas como o Samuel estava de férias, né, e não mora aqui na cidade, mora em Patrocínio, a família toda, então, mas chegou, né, esse tempo e o meu coração, assim, está muito, muito, muito feliz, né, com a participação de vocês. Que Deus continue os abençoando, continue cantando muito ainda, para a glória, né, do nome do Senhor, e que Deus realmente assim fortaleça sua vida, Nath, que você, onde você for, você leve esse testemunho do que Deus fez e está fazendo na sua vida, né, e junto com Samuel, vocês possam glorificar o nome do Senhor. Viu? Muito obrigado mesmo. E eu quero aproveitar também para agradecer você, Júlio, pelo convite, toda a equipe. Vocês fazem a diferença na vida de pessoas que vocês nem imaginam, porque a mensagem, ela chega. Então, assim, que Deus continue honrando a vida de vocês, abençoando imensamente, porque eu sei que não é fácil, né? Vir aqui, se dedicar, gastar o tempo. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Obrigado. Nós queremos agradecer os nossos patrocinadores pelo apoio ao nosso programa e queremos também dizer que ele vai ao ar todos os sábados às 16 horas. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, faça isso. Ative o sininho para você receber as notificações e compartilhe o link do programa com seus familiares e amigos. Essa participação de vocês conosco é muito importante e alegra muito o nosso coração. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo programa. Vamos encerrar com mais uma canção com Natiele Costa e Samuel Reis. Essa música é a música que o Samuel tinha falado, que a gente, saindo da igreja, quando a gente voltou a conversar, a gente cantou ela. Cantou essa música. E essa música é muito especial e vocês vão entender o porquê. Amém. Não que eu seja tanta coisa, eu sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha